oferece Jornal Nacional. Quebra de confiança. Presos recebem o benefício de sair temporariamente da cadeia e voltam a cometer crimes. Um deles foi morto pela polícia. Mais 2 crianças denunciam a empresária de Goiânia por torturas e exploração de trabalho infantil. A dengue faz mais uma vítima no Rio de Janeiro. Um bebê de 7 meses. O medo de que a doença se espalhe leva uma cidade paulista a montar barreiras sanitárias na estrada. 3 dias de chuva na Paraíba matam 5 pessoas. 4 delas passavam por uma ponte que desabou. Você vai ver também os ritos da Sexta-feira da Paixão. No Brasil, uma longa procissão toma Aparecida. Em Jerusalém, cristãos do mundo inteiro visitam os locais sagrados. Em Roma, a segurança do Papa é reforçada depois das ameaças do terrorista Osama Bin Laden. Fórmula 1. Num dia de muitas falhas e rodadas, Lewis Hamilton volta a ser o mais rápido nos treinos livres da Malásia. Agora no Jornal Nacional. Boa noite. Os médicos do Rio de Janeiro tiveram a folga cancelada no feriado, mas os hospitais lotados não conseguiram atender todos os pacientes com suspeita de dengue na cidade. A doença provocou a morte de mais uma criança. Mais uma cena de dor. A epidemia de dengue fez uma nova vítima. Ana Clara tinha 7 meses. Morreu ontem à noite num hospital da Zona Oeste do Rio, a região onde há maior número de casos da doença. Tiraram um pedaço de mim. Tiraram um pedaço da minha vida. Neste feriado, as autoridades de saúde do estado cancelaram as folgas dos médicos, mas a demora no atendimento continua. Depois de esperar 4 horas na fila, Caroline, de 4 anos, desmaiou. Covardia, né? Covardia, né? Ver tanta criança desse jeito, né? Os mais velhos também sofrem. Esta senhora de 70 anos conseguiu ser atendida apenas na 3ª unidade que procurou. Nos hospitais particulares do Rio, também houve aumento no atendimento de emergência. Neste aqui, em plena zona sul da cidade, são 35 casos atendidos e notificados a cada dia. Nós tivemos um aumento de 25% no número de atendimentos em relação ao igual período do ano de 2007 e principalmente durante o mês de março. Está marcada para segunda-feira a primeira reunião do gabinete de crise criado pelo Ministério da Saúde para controlar a dengue. Também na próxima semana começa a montagem de tendas com ar-condicionado e até 60 poltronas cada uma, para que as vítimas possam receber soro, medida que pode evitar o agravamento da doença. Mas os moradores da cidade que se engajaram no combate ao Aedes aegypti ainda não encontram apoio. Quando tentou denunciar um foco do mosquito na piscina abandonada da vizinha, Dona Marlene ouviu apenas uma gravação. Nosso horário de atendimento é das 8 às 20 horas nos dias úteis. A prevenção chegou às divisas do estado. Em Ubatuba, litoral de São Paulo, a Secretaria de Saúde, com o apoio da Polícia Rodoviária, instalou uma barreira sanitária na entrada da cidade. Os carros vindos do Rio são parados para inspeção. Eu acho ótimo, porque quanto mais informação a gente tem, menos a gente erra, né? O ministro da Defesa, Nelson Jobim, que está em Washington, afirmou hoje que as Forças Armadas estão prontas para ajudar o Rio no combate à dengue. As Forças Armadas estão dispostas, inclusive com a montagem, me disse o brigadeiro, de hospitais de campanha, porque os hospitais das Forças lá estão todos eles ocupados. Então nós vamos montar um hospital de campanha lá para ajudar isso. Sobre o teleatendimento da dengue, que só funciona nos dias úteis, a Prefeitura do Rio informou que pretende ampliar o serviço para os fins de semana e feriados, mas ainda não há previsão para isso acontecer. Detentos beneficiados pela saída temporária de Páscoa foram presos e um deles morto pela polícia depois de praticarem assaltos em São Paulo. Veja na reportagem de César Galvão. O medo na porta de casa. A moradora chegava quando foi rendida por 5 assaltantes. A família ficou sob a mira de armas. Os homens levaram roupas e objetos neste carro. Saíram em alta velocidade, o que chamou a atenção dos policiais. Na fuga, 2 homens saltaram com o carro em movimento e conseguiram escapar. Mais adiante, começou um tiroteio. 2 assaltantes se renderam, outro fugiu, pulou muros e subiu em telhados. Ele foi perseguido e morto pelos PMs quando invadiu outra casa. O fugitivo deixou ontem o presídio porque tinha o direito à saída temporária de Páscoa. Outro integrante preso também estava na rua, graças à licença. A saída temporária é uma espécie de folga do trabalho e da prisão.
Só os criminosos condenados que cumprem o regime semiaberto podem receber o benefício. Em São Paulo, o preso pode passar até 6 dias com a família e só precisa voltar a dormir num presídio no começo da semana que vem. 20 mil presos podem receber este benefício, quase 1/6 da população carcerária de São Paulo. A saída é concedida na Páscoa, no Dia das Mães, dos Pais, Dia das Crianças ou Finados e no Natal. Na Páscoa do ano passado, foram liberados quase 11 mil presos. 562 não voltaram. O que precisa melhorar é a fiscalização e o controle efetivo, como um período de teste e de avaliação da capacidade daquela pessoa retornar para o convívio social é importante. Josimar de Oliveira e Washington Batista cumpriram, no papel, todas as exigências para sair no feriado. Deixaram o presídio na quarta-feira, às 6 da manhã. Às 7h15, foram flagrados roubando um carro. Vão perder o direito e vão acumular agora as 2 penas, a anterior e essa, que vão ser condenados. É o que acontece com todos que recebem a liberdade provisória e voltam a cometer crimes. A Polícia Federal apreendeu cerca de 1 tonelada de cocaína em Itatiba, no interior de São Paulo. A polícia ainda investiga se a droga que estava num galpão vinha da Bolívia ou da Colômbia. Para driblar o policiamento na fronteira, a quadrilha escondia cocaína dentro de baterias de caminhão, enrolada em mantas de chumbo. O carregamento seguiria para a Europa em embalagens de álcool. 3 homens foram presos, 2 deles do Suriname. Em Goiás, mais 2 crianças denunciaram hoje a empresária Silvia Calabrese por maus tratos e exploração de trabalho infantil. A empresária e a empregada dela foram presas esta semana, acusadas de torturar uma menina de 12 anos. As 2 famílias só tiveram coragem de registrar agora as denúncias de maus tratos. As meninas tinham medo. Falei para ela, por que você não me falava antes? Porque ela falou que se eu contasse para a senhora, ela vinha e matava a senhora. Foi neste bairro pobre de Adelândia, a 140 quilômetros de Goiânia, que Silvia Calabrese buscou as 2 garotas para morar com ela. Na lembrança das meninas, uma rotina de muito trabalho. Eu acordava às 6 horas da manhã para arrumar a mesa de café e lavar as vasilhas no chão. E de violência. Pegava a fivela e me batia. Eu estava toda arroxeada de tanto apanhar no rosto de rasteirinha. Uma delas aproveitou uma viagem da empresária para fugir. A outra foi tirada de dentro do apartamento pela avó, que estranhou a falta de contato com a neta. O que mais magoa a dona Maria Helena é lembrar o argumento que a empresária usou para convencê-la de que a neta teria uma vida melhor. Eu vou dar as coisas para ela, vou cuidar dela, vou criar ela como eu fui criada, como fui adotada. Eu quero agradecimento pelo que eu recebi da minha mãe adotiva. Esta é uma foto de Silvia Calabrese aos 9 anos. Na época, ela morava num abrigo para meninas órfãs. Silvia perdeu os pais aos 5 anos e passou por pelo menos 3 orfanatos de Goiânia. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente pretende ouvir as meninas de Adelândia na semana que vem. O advogado da empresária declarou hoje que vai aguardar a conclusão do inquérito para pedir na Justiça um exame psiquiátrico de Silvia Calabrese. Pesquisadores de Campinas desenvolveram um método que facilita a recuperação de lesões cranianas em crianças. A nova técnica devolveu a um menino do interior de São Paulo a alegria de viver. Aos 12 anos de idade, Jordani tem agora a rotina de brincadeiras de uma criança normal. Nem parece que há menos de 1 mês ele sofreu uma cirurgia muito delicada. Após um acidente, o menino teve uma grave fratura no crânio. Um buraco de 12 centímetros deixou o cérebro coberto apenas pelo couro cabeludo. A vida ficou frágil e cheia de limitações. Não podia mais brincar lá fora com os amigos, não participava de educação física, a escada. Ele era sempre o último ou o primeiro a entrar, a sair da escola. Se eu pudesse, eu colocaria uma bolha mesmo, porque era a vida dele que estava em perigo, né? Casos como o de Jordani sempre foram um desafio para a medicina. Implantar uma prótese acrílica como essa na cabeça de um adulto é algo comum hoje em dia, feito desde a década de 40. Mas a criança está em fase de crescimento e teria problemas no futuro. Seria necessária uma prótese adaptável, que essa equipe de especialistas conseguiu desenvolver. Uma resina resistente. Isso nos dá uma resistência muito próxima à resistência de um osso natural.
Ganhou o sistema ajustável que desliza como uma janela, acompanhando o crescimento da cabeça. Conforme essa expansão for acontecendo, essa pétala vai então fazendo esse movimento, ela vai acompanhar o crescimento do crânio, dando sempre a segurança de que esse crânio vai continuar protegido, o cérebro vai continuar protegido contra os impactos externos. A técnica é única no mundo e foi desenvolvida pelo SEMPRA, um centro de pesquisa ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. As próteses são feitas de graça e podem ser enviadas para todo o Brasil. Todos esses recursos facilita muito para o paciente, facilita para o cirurgião, diminui em tempo de cirurgia e esse paciente provavelmente não volta à cirurgia depois. Um presente da medicina que a família Garcia não vai esquecer. Eu acho que Deus me deu uma nova oportunidade de ser mãe novamente. A inauguração de uma galeria gelada na Noruega para armazenar sementes chamou a atenção de todo o mundo para a importância da preservação ambiental. Aqui no Brasil, técnicos da Embrapa e pesquisadores da Universidade Federal de Minas também trabalham numa espécie de Arca de Noé vegetal. Porta de aço, temperatura e umidade controladas. Dentro destes sacos de pano estão 3.800 tipos de grãos. Até os que eram cultivados antes do descobrimento do país. Quando os portugueses chegaram no Brasil, os índios já cultivaram milho. Na Câmara Fria, essa história é preservada. Numa emergência, sementes podem socorrer a agricultura. A Embrapa armazena mais de 100 mil amostras de 400 espécies vegetais. Está deixando com maior segurança alimentar para que as safras se mantenham com os índices de produtividade que temos hoje ou até maiores no futuro. E as plantas nativas? Como garantir a conservação de espécies que, ao contrário das cultivadas, podem desaparecer por causa da degradação do ambiente onde vivem? Essa preocupação traz estudiosos da cidade para o campo. Estamos no Parque Nacional da Serra do Cipó. São pesquisadores da Universidade Federal de Minas. Vão longe à procura de espécies da sempre-viva, flor muito usada na decoração, e da canela de ema, outra planta do cerrado. Esta, a gigante, está quase extinta, só existe aqui na Serra. Isso aqui é o fruto e aqui dentro estão as sementes que a gente vai levar para o laboratório. Lá elas são separadas, sementes minúsculas em saquinhos viram amostras e voltam para o campo. Vão para debaixo da terra, sem receber luz, formam pequenos bancos de semente. Aqui dentro de cada saquinho a gente enterra cerca de 500 sementes. De tempo em tempo a gente vem aqui, coleta esses saquinhos e leva para o laboratório de novo e testa a germinação da semente. Assim eles descobrem o tempo de vida das sementes no solo. Para a canela de ema gigante, uma boa notícia. Se elas morrerem, no prazo de 5 anos, essas sementes ainda estarão vivas e têm chance de germinar, uma esperança de conseguir conservar o máximo de espécies possíveis que existem hoje na face da Terra. Em Belo Horizonte, um exemplo de solidariedade na Sexta-feira da Paixão. Tudo começou há 16 anos, quando este comerciante resolveu distribuir peixes para a população pobre. Hoje a fila se formou cedo e dobrou a esquina. 6.000 pessoas receberam a doação. Em cada pacote, 1,5 kg de cavalinha. E a substituição da carne vermelha pelo peixe na Semana Santa simboliza um sacrifício dos católicos pela morte de Jesus crucificado. Um ritual que exige dedicação e paciência, do mar até a mesa, como mostram os repórteres Flávio Fachel e Francisco Regueira. Ainda é madrugada quando eles se lançam ao mar. Na tradição dos pescadores, hoje não vai ser fácil tirar da água o alimento que não costuma faltar na mesa dos católicos nessa época do ano. O tempo passa, o sol aparece e a rede continua vazia. Os antigos diziam que na Semana Santa os peixes resolvem sumir. E eu estou dizendo que puxamos uma rede de 800 metros e não pegamos um peixe. De repente, sorte de pescador. Milagre? Não. Peixe da Sexta-feira Santa, vamos escolher. A banca cheia é resultado da persistência dos pescadores. Eles sabem que hoje Dona Letícia vai aparecer. Seu Manuel, cadê meu peixe? Essa bobina aí, deixa eu entregar na mão dele, peraí. Vou fazer uma promoção pra você, R$12. Eu peço a Deus que todos os anos há essa possibilidade de eu vir aqui para levar meu peixe. É um agradecimento em memória a Jesus. Um prato especial para interromper um curto jejum que é tradição de 60 anos na família dela. Da manhã de quinta até o almoço desta Sexta-feira Santa,
só água e nenhum trabalho doméstico. As vassouras ficam guardadas atrás da porta.